Tudo bem, Lívia. Primeiro, eu agradeço, o carinho, a disposição. Para mim foi uma alegria muito grande que você tenha me convidado, me escolhido, para esse trabalho tão bonito. Me encantei desde o primeiro momento quando você disse, sobre a proposta, sobre a ideia que você tinha, que você estava gestando, da realidade das mãos, E quando você pensava também, dentre tantas mãos, a mão sacerdotal, Então me encanta isso. Primeiro, você me perguntou, me pediu para falar um pouquinho de mim, Questão da minha escolha profissional, das determinações, da vivência, da infância, das relações familiares, da escolarização, da condição social, fora e dentro da família, se eu sou filho único. Tudo bem. Então, sou o padre Gilson Jardene, Guimarães Barreto. Eu nasci em 12 de dezembro de 1987, Eu sou o filho mais velho, da minha família, dos meus pais. Eu tenho mais 2 irmãos, Meu segundo irmão é por parte de pai e de mãe. O meu primeiro irmão, na verdade, é pai e mãe, e o meu segundo irmão é somente parte de mãe. Meu pai já é falecido. O pai faleceu, eu tinha 19 anos, minha mãe se casou de novo, E eu tenho 2 irmãos, então. O meu irmão do meio tem diferença de 3 anos comigo, e o meu irmão mais novo tem diferença de 14 anos comigo, Diferença grande de idade. Antes de entrar no seminário ainda, eu já adolescente, ajudei a cuidar do meu irmãozinho. Minha mãe ficou bem doente, já foi um parto difícil, ela já estava mais velha, e eu ajudei a cuidar do meu irmãozinho com muito carinho. Somos muito próximos, Meu irmão mais novo vive com a minha mãe, o meu padrasto, com quem eu dou muito certo, eu vivo muito bem. Foi eu que fiz o matrimônio dos dois. Eles, depois que começaram a viver juntos, mas não tinham o sacramento do matrimônio, o meu padrasto e a minha mãe. E eu tive a graça de fazer, o casamento deles, de assistir como ministro, como sacerdote. Eu era diácono, na verdade, e pude ter essa alegria. Meu irmão do meio, mora hoje nos Estados Unidos, trabalha, estuda lá, já faz um tempão que eu não vejo, quase 6 anos que não o vejo, Bem, minha infância, Meus pais são católicos, pensando em realidade sacerdotal, católicos. Minha mãe sempre foi muito participativa, meu pai menos. Inclusive minha mãe se sentia até chamada à vocação da vida religiosa, se tornar freira, Depois descobriu a realidade da vocação matrimonial e se casou, Se casou com meu pai. Falei, eu sou o primeiro filho. Meu pai era motorista, trabalhava com caminhão, caminhão que fazia o transporte de gado. Ele tinha alguns caminhões que faziam o transporte de gado, E mexia também na realidade rural, mexia também com gado, além da realidade do transporte. Minha mãe é professora até hoje. Ela se aposentou no ano passado, mas não abandonou a profissão, Minha mãe era graduada, pós-graduada, tem diversas especializações dentro da área dela. Professora, lecionava geografia, também se especializou na área, de ecologia, alguma coisa na área da biologia também, de meio ambiente. Uma pessoa muito bacana, O que mais? Bem, aos meus 2 anos e meio de idade, meu pai ficou doente, Meu pai ficou doente e a minha mãe estava grávida do meu irmão, E meu pai teve um AVC. Depois disso, meu pai ficou um longo tempo na UTI, E quando ele voltou para casa, já com essa dificuldade dessa enfermidade, meu pai tinha dificuldade de reconhecer,
as pessoas, ele não conhecia ninguém, ele perdeu a memória, né? A única pessoa que ele conhecia vagamente era minha mãe. Ele voltou para casa ainda doente, ainda tinha algumas sequelas, ele ficou muito tempo, né, no hospital, ficou um tempo grande na UTI, estava recuperando, ainda se arrastava um pouco, minha mãe com carinho cuidava. Ele ficou um pouco violento depois da doença, né, por causa da doença mesmo, né, e quando ele chegou em casa, ele não me reconhecia, eu era um estranho para ele, né. Então nessa ocasião, o meu pai tentou me matar por 3 vezes, não por maldade, mas assim, porque não reconhecia de fato quem eu era, né? Por causa dessa circunstância, né, que entra uma pessoa, por que eu estou citando isso? Porque entra uma pessoa muito importante na minha vida também, que foi a minha avó materna. Ela cuidou de mim durante esse tempo. A minha avó cuidou de mim e me levou para a casa dela, então, até meu pai se recuperar, até meu pai, né, ficar bem. A minha mãe tinha dificuldade, porque estava grávida nos últimos meses do meu irmão, comigo pequenininho, e meu pai doente, né? Então fui morar com a minha avó. Quando meu pai, minha avó era viúva, né, é viúva, quando meu pai melhorou, que eu podia voltar para casa, eu já tinha meus 6 anos de idade, quando tudo se organizou, quase 7, e eu não quis voltar, eu preferi ficar com a minha avó, não porque não os amasse, mas porque, né, eu não queria deixar minha avó sozinha. Ela cuidou de mim a hora que eu mais precisava, né? Mas a minha avó lidou muito bem e me fez entender essa situação. Eu vivia com ela, mas ela me levava na casa dos meus pais todo dia e dizia: eu não sou sua mãe, eu sou a sua avó, você tem pai e mãe que te ama. Teu pai tentou te prejudicar, te matar, mas não porque ele não te amasse, ele não te reconhecia, ele estava doente, ele te ama, né? Então minha avó trabalhou com muita habilidade, muito carinho, mesmo na simplicidade dela, uma pessoa humilde, simples, né? Ela foi trabalhando, né? Foi me ajudando a crescer e a compreender aquela dificuldade que a gente passava. Então eu continuei vivendo com a minha avó, mas com um vínculo muito forte, sempre, todos os dias, diariamente, na casa dos meus pais, com a minha mãe, com o meu pai, até quando eu fui para o seminário, né? Eu entrei no seminário, eu tinha acabado de completar 16 anos, né? Completei 16 anos em dezembro, né, de 2003, né? E janeiro de 2004 eu entrei no seminário, né? No seminário, como que é a realidade nossa, né? Você perguntando de escolarização. Eu entrei no seminário, eu estava concluindo o último ano de ensino médio, né? Entrei no seminário, a gente faz um ano que nós chamamos propedêutico, que é um ano, o nome propedêutico significa isso, né? Estudo preparatório, né? De preparação, para a gente entender como que é a realidade do seminário, se a gente vai se adequar, né? Se você vai conseguir viver aquela vida, é uma vida exigente, né? Muito disciplinada. Então eu vivi no seminário esse primeiro ano de propedêutico, e no ano seguinte eu já fui enviado para a primeira fase de estudo que nós temos no seminário, que é o estudo da filosofia. São 3 anos, durante 3 anos a gente estuda, a gente faz como uma pessoa lá fora, eu considero que é até mais exigente do que quem faz um outro curso fora, né? A gente faz o estudo aprofundado mesmo da filosofia, com tudo, com aulas, como numa faculdade normal, com aulas, com avaliação, se bombar a coisa não fica boa, se tirar nota baixa não fica boa, né? Em tudo nós temos que corresponder, né? A média do seminário é 7, né? E temos ali então todo um ritmo de vida, além da questão acadêmica, tem um ritmo de vida, né? Vida espiritual, com orações diárias, Santa Missa, né? Disposição interior, de vida de trabalho, né? Onde a gente cuida de tudo, cuida do nosso próprio quarto, cuida da casa, de todo o espaço do seminário onde a gente mora, cuida também tem horta, tem jardim, né? Tem outras coisas, por exemplo, a minha turma fazia um trabalho manual, que a gente fabricava velas, pintava, talhava, né? O cílio pascal, por exemplo, que se usa durante a Semana Santa, a gente mesmo é que produzia. Então, esse trabalho bonito, né? Fiz a primeira etapa então, que foi a filosofia, né?
Depois, eu passei por uma dificuldade, né, uma enfermidade, tive que me ausentar do seminário por um tempo. Fiquei 1 ano fora, mas não deixei de ser seminarista. Parei os estudos porque eu tive um problema, né, de saúde, e então fui para morar em uma paróquia. Passei por 2 paróquias, né, na verdade, metade do tempo em uma e depois em outra, onde eu tinha um pouco mais de tranquilidade. Como eu falei, a realidade do seminário é exigente, tinha um pouco mais de tempo para tratar da minha saúde. Melhorando, eu voltei, né, e segui para a segunda fase de estudos do seminário, né, no caso aí a segunda fase de estudos e a terceira fase do processo, né, propedêutico, filosofia e agora a teologia. Então, dentro do seminário nós fazemos obrigatoriamente 2 faculdades, 2 cursos superiores, a filosofia e a teologia. Teologia dura por 4 anos, né? Então eu fui para essa terceira fase do seminário e a segunda de estudos, que é a teologia, né? Onde se estuda de fato as coisas todas, né, próprias da religião, né, teologia, né, estudo de Deus, né, se é que é possível estudar Deus, né, mas assim, o estudo de tudo aquilo que diz respeito à doutrina, à realidade, né, da fé, da religião, realidade da doutrina católica, os sacramentos, né, o aprofundamento na palavra de Deus, conhecimento da Sagrada Escritura, né. No seminário nós precisamos ter uma base boa, além dos estudos normais, a gente precisa ter uma base boa do latim, que é a língua oficial da igreja, né, a tradução primária da palavra de Deus que foi escrita, né, em grego e hebraico, foi para o latim, é a tradução que nós chamamos Vulgata, né, e foi São Jerônimo que fez. Então a gente estuda bastante o latim, os documentos da igreja todos vêm em latim. Temos também o estudo do grego e do hebraico, né, e fora isso as línguas modernas, né, que é proposta dentro do seminário, e a gente pode aderir, escolher qual dentro da possibilidade, mas também, né, o inglês, o espanhol, o francês, o italiano, a gente tem essa disposição de estudo dessas línguas também, fora o estudo normal, né. Bem, depois que eu saí do seminário, eu me dediquei ainda a fazer mais 2 pós-graduação, né. Fiz uma pós-graduação em docência do ensino superior. Eu disse que a minha mãe é professora e eu gosto muito da realidade de sala de aula também, então eu quis me dedicar nesse intuito, né. Já fiz experiência de lecionar, de estar na sala de aula ensinando por 3 vezes, né, até hoje. E bem, então eu fiz esse estudo essa especialização em docência do ensino superior, e agora eu estou fazendo outra, né, em cultura e gestão de projetos culturais, né, com ênfase em turismo religioso e pastoral da cultura, né. Estou fazendo essa segunda pós-graduação. Estou doidinho para terminar, já estou na expectativa, né. Tenho o desejo de iniciar um mestrado também, né. Gosto de estudar, né. Isso. Então, condição, né? Você perguntou para mim a condição. Minha família é uma família simples, né? É uma família, nunca nos faltou nada, né? Mas não é uma família abastada, uma família rica, não. Tem condições, né? Tem condições de se manter, né? De se manter com humildade, com simplicidade. Minha família é bem simples, né? Minha família de ambos os lados, nós temos descendência italiana. É uma família, minha família próxima, no sentido de, né, da minha mãe, ela só tem um irmão, então é uma família pequena. Porém, a minha avó, mãe da minha mãe, perdeu a mãe com 11 anos, e ela se tornou a mãe dos irmãos, tem 11 irmãos. Então acaba que o número de tios, embora eu tenha só um tio materno, mas ele aumentou, porque os meus tios avós se tornaram tios próximos. Os filhos deles, né, minha avó era a irmã mais velha, se tornou a mãe deles, né, assumiu esse papel de mãe aí, cuidou, e é assim tratado. Meus tios os irmãos mais novos da minha avó, né, são também considerados como tios, no sentido mais próximo, como se fossem, né, irmãos da minha mãe também. Meus primos, tem muitos primos da minha idade, né, a grande maioria tem mais ou menos a mesma faixa etária que eu, então, nesse sentido. E do lado do meu pai, né, minha mãe é goiana, né, falei,
E o meu pai é baiano, né? E tem uma família grande também, de 11 irmãos, né? Então, minha família eu considero uma família ampla, né? Grande, né? Bem, acho que respondi, né? Vamos para a segunda questão, então. Você perguntou por que a escolha de ser padre, né? Que é o que você me perguntou já na segunda, né? Um problema recorrente que temos hoje e que provoca discussão é o do sacramento. A escolha pela atividade profissional de sacerdote ocorre por vocação ou tem outros motivos, né, para uma pessoa se tornar padre? Por que o senhor escolheu essa profissão? Eu sempre quis ser sacerdote, sempre quis ser padre. Desde pequenino eu me lembro já de dizer aos outros, de dizer à minha mãe, né, eu quero ser padre, né? E o que me chamou a atenção primeiro para isso? Na minha paróquia tinha um padre que vivia muito bem, né, como sacerdote, que me chamava a atenção, que atraía, né, a minha atenção. Padre Juarez, ele ainda é vivo, está bem velhinho já, debilitado pela doença, eu amo muito. E ele era padre na minha paróquia, na minha igreja na época, e me chamava a atenção a experiência dele. Era um homem muito zeloso, muito caridoso, né? Atencioso com todas as realidades, com todas as pessoas da paróquia, e ao mesmo tempo uma pessoa também muito firme, muito clara nos seus propósitos, naquilo que precisava fazer, dizer, agir, e aquilo me chamava a atenção, né? Ao mesmo tempo um homem zeloso, dedicado, mas também um homem firme, né? Atento àquilo que a igreja pedia, né? Celebrava muito bem as santas missas, aquilo me encantava, né? Então eu dizia que eu queria ser padre, e queria ser padre como o padre Juarez. Quando alguém perguntava, eu dizia assim, porque aquele jeito de ser padre dele me chamava a atenção, e digo que até hoje é modelo para mim, né? Hoje, depois de padre, eu vejo como ele vivia bem a vocação sacerdotal. Hoje entendo de maneira ainda mais clara, né? Então foi isso que me despertou para a vocação. Senti o chamado, e esse chamado foi amadurecendo, né, a partir daí, né? Você falava, o problema recorrente que temos hoje é a questão do sacramento, né? Na igreja nós temos, né, como doutrina, os 7 sacramentos, e dentre esses sacramentos, né, o sacramento do serviço, que é o sacramento da ordem, né, onde alguém recebe o sacramento da ordem e se torna sacerdote, né, se torna diácono, se torna padre, se torna bispo, né? Então, nesses 3 graus está o sacramento da ordem, né? Bem, para mim isso é muito tranquilo, né? Lógico, porque eu professo e creio naquilo que a igreja ensina, né? E na igreja, na palavra de Deus, nós encontramos, né, o sacerdócio não como uma coisa qualquer, mas como um desejo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Jesus quis assim, Jesus desejou assim, né? Onde, padre, né? O senhor tem noção disso? Por exemplo, na Sagrada Escritura nós vamos encontrar Jesus que diz: ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aí o fundamento do sacramento do batismo e a missão, né, que Jesus confia aos seus apóstolos, dos quais o padre é também, né, um desdobramento, né? Ele assume também, junto com o bispo, essa sucessão, né, apostólica, esse poder, essa função, essa ordem de Jesus, né, que foi dada aos apóstolos. Por isso se chama, né, sacramento da ordem. Na Santa Ceia, por exemplo, quando Jesus diz aos seus discípulos, né, fazer isto em memória de mim, né, dizendo de celebrar o mistério eucarístico. Então, nós temos um caudal, né, uma imensidão de passagem na Sagrada Escritura e de conhecimento da tradição, da doutrina da igreja, que vão confirmar, né, essa realidade do sacerdócio. Você perguntou, né, a escolha pela atividade profissional de sacerdote ocorre por vocação ou tem outros motivos para que uma pessoa se torne padre? Olha, Lívia, eu não quero acreditar que alguém torne padre por outro motivo. Pode até ser, mas eu te digo que, vivendo a experiência do seminário, com todo aquele peso, com todas as exigências que tem, né, todas as renúncias que nós sabemos que um sacerdote precisa fazer para viver sua vocação,
com sinceridade, eu não acredito que alguém seja padre por outra intenção ou com má intenção. Pode até ser que ao longo do caminho, por uma dificuldade ou outra, que a pessoa já traz em si, que não é culpa da igreja, né? Ela pode ter uma postura ou uma atitude que não seja condizente, né, com o ser sacerdote, com aquilo que a igreja precisa, com aquilo que a sociedade necessita e espera do padre. Pode até ser, mas eu acredito que a gente, quando se torna padre, se torna ou vai para o seminário para se tornar padre, vai com o coração muito aberto, com muita boa intenção. Eu digo isso como quem conviveu lá dentro, né? Com muita pureza. Eu confio nisso, né? E te digo da minha parte, né? Aí eu posso responder por mim. Eu imagino isso de todos, né? Não estou ignorando ou dizendo que não tenha dificuldades ou problema da parte de um ou de outro, mas da minha parte eu te digo com muita clareza, né? Até pelo pouco da minha história que você partilhou, ouviu? Eu sou padre por opção, né? Eu poderia ter feito outras coisas, N coisas na minha vida, né? Não sou padre porque me decepcionei afetivamente, tinha disposição, né, de viver, de namorar, de encontrar uma pessoa, de formar minha família, né? Não me senti desprezado ou mal amado por alguém para entrar no seminário de jeito nenhum, né? Tinha disposição também financeira, sempre, né, como eu falei, a minha família não é uma família rica, mas que oferecia oportunidades de me amparar também, né, no sentido profissional e sobretudo no sentido, né, de estudo, né, na formação, né, intelectual. Sempre gostei de estudar. Quando eu fui para o seminário foi um dilema, porque justamente naquele ano, quando eu me decidi que eu estava para me mudar para Goiânia, para poder continuar os meus estudos. Era meu sonho. Vivi a vida toda no interior, né, na cidade de Campinorte, Goiás, aqui próximo a Uruaçu. Então, assim, de fato eu me sinto padre por opção, né? Eu sei, já até sonhei com outras coisas também, além do sacerdócio. Já sonhei de formar uma família, né? Já sonhei de ter uma vivência profissional diferente. Eu tinha outros planos, né? Mas eu percebi que a voz de Deus falava mais alto lá no meu íntimo, né? Esse chamado de Deus para a vivência do sacerdócio. Fica claro? Então, você perguntou, terceira pergunta que você fez, falando sobre o aspecto profissional: o que é ser um sacerdote? Quais são as obrigações e os benefícios dessa profissão? O que é ser um sacerdote, né? Acho que o pouquinho que a gente partilhou já vai mostrando, né, o que é isso. O sacerdote é uma testemunha universal da caridade de Cristo. O sacerdote é uma testemunha do amor de Cristo. O seu trabalho fala sobre as mãos, né? Eu acredito que o sacerdote, ele é as mãos do Cristo, os braços do Cristo aqui nesse mundo, né? Que abraça, que continua fazendo a missão de Jesus, né? O sacerdote, ele é a boca do Cristo, né? Que anuncia aquilo que Jesus quer anunciar, né? O sacerdote, ele é também os pés de Jesus hoje, né? No tempo da agora, né? Que chega onde Jesus precisa chegar, né? Que chega como testemunha de Jesus, mas com essa aparência humana, né? Com esse ser gente, né? Ele revela também Deus. Então, você perguntou, né? O que é ser um sacerdote? Quais são as obrigações e os benefícios dessa profissão? O sacerdote pode fazer muita coisa, né? O padre, além de ser padre, ele pode fazer muita coisa, né? Eu posso ser um agente social, né? Geralmente toda paróquia atua no sentido social, ajudando as pessoas menos favorecidas, né? Nós conhecemos, infelizmente, alguns ignoram, toda a estrutura social que nós conhecemos hoje, ela foi herdada da igreja e nasceu na igreja. As faculdades, as universidades, as escolas nasceram na igreja, né? Quem estuda bem a história sabe disso. Em volta dos mosteiros, junto, né, à igreja. Então nasceu da igreja toda essa disposição educacional. Nós sabemos, o nosso próprio país foi evangelizado primeiro pelos jesuítas, né? Toda aquela realidade da história, depois expulsos pelo Marquês de Pombal, né? Todas as grandes cidades, né, tem por primeiro como educador, né, como formador, né, como professores, mestres, os sacerdotes, os religiosos, as religiosas, né,
Então, assim, toda essa estrutura social, digamos, a nível intelectual, nasceu junto da igreja, né? E com a igreja, né? Então, o padre, com tranquilidade, ele pode se dedicar também a esses serviços. Depois, a questão social, né, mais clara, de assistência. Hospitais nasceram com a igreja, né? Até, e isso é perceptível, até aquela roupa tradicional que a gente propõe para as enfermeiras, até o símbolo da enfermagem, né, vem disso, né? Vem da veste que as freiras usavam, aquela, até a lâmpada, né, como aquela candeia que as freiras levavam para ir de noite, de leito em leito, vendo os pacientes, né? Então, os hospitais, as creches, né, os asilos, os orfanatos, tudo isso que a gente conhece como instituição social hoje, nasceu com a igreja, né? Então, e nós temos aí tantos nomes, né, fortes, né, de pessoas, de sacerdotes religiosos que se dedicaram à caridade, né, religiosas, por exemplo, como a Teresa de Calcutá, Irmã Dulce aqui, nossa, do Brasil, né, lá na Bahia, Dom Helder Câmara, um grande nome também aqui no Brasil, dedicado à caridade, Dom Luciano Mendes, tantos nomes que nós temos aí na nossa igreja também, de homens ardorosos, dedicados, né, e muitos que a gente nem conhece, a grande maioria, né? Então, assim, o padre pode também agir como um agente social. O que mais, né? Pode ser um educador, às vezes é procurado por muitos como um psicólogo também, como aquele que ouve, orienta, além da realidade espiritual, né? O padre, querendo ou não, embora a igreja hoje pede que não se dedique diretamente, mas ele tem também uma função política, né? Alguns até esquecem isso, mas o padre é uma autoridade também na sociedade, na cidade, e muitos até se dedicam com mais afinco a essa função, né, política. O padre é sobretudo um administrador, né? Um administrador no sentido amplo, desde a realidade material até a realidade espiritual, né? Ele é um administrador, né? É médico porque atende, né, cura também, né, trata das doenças da alma. É pastor sobretudo porque acolhe, conduz, trata das ovelhas, né? É juiz porque em alguns momentos ele precisa julgar, ele tem que ponderar, né? Quase sempre o padre tem que fazer, tem que exercer essa função, né, de dizer, olha, isso aqui é certo, isso aqui não, né? Você está errado, você está bem, vamos por aqui, né? O que mais? Bem, o padre pode fazer tudo isso, né? Eu pensava sobre isso, e acaba fazendo um pouco de cada uma dessas coisas, mas ele nunca deve se esquecer de ser padre, né? Ele pode fazer tudo isso, mas ele nunca deve se esquecer de ser padre. E qual é a função primeira do padre? É dar Deus ao mundo, é ser essa testemunha de Cristo. Por quê? Porque se for preciso, o padre pode substituir todos esses. Falta professor? Precisa de professor? O padre pode ser professor, mas o professor não pode ser padre, né? O professor não pode fazer o que o padre faz, o padre pode fazer o que o professor faz. O padre pode fazer o que o presidente faz? Pode, mas o presidente não pode fazer o que o padre faz, né? O presidente não pode celebrar a Santa Missa e fazer que Deus se desça, né? Que Deus desça do céu até nós. Ele não pode dar absolvição dos pecados, né? O presidente não pode, por mais que ele seja o presidente tão importante. O padrezinho, simplesinho, pobre, humilde, lá da paróquia, mas pobre do país, ele pode, né? Então, para mim, o mais bonito, né, do padre é isso, né? Ser padre, apesar de ter todos os outros conhecimentos e possibilidade de fazer outra coisa, né? Ninguém pode substituir ele, fazer o que ele faz. Tem uma música bonita, Lívia, que eu gosto, que diz assim: sacerdote, sal da terra. Diz assim: sacerdote, sal da terra, sacerdote, luz do mundo, sacerdote, em vão procuram outra missão maior do que a tua, maior que a tua é só o próprio Deus, né? Então é verdade, né? O padre tem essa missão grande, não é que ele é melhor do que os outros, mas ele tem essa missão grande, enorme, né? De ser braço de Deus, boca de Deus, né? Pés de Deus, né? De ser, né, testemunha de Cristo, do Senhor no meio do mundo, né?
Então, qual é a missão primeira do padre? Levar Deus aos homens. Essa é a missão essencial do sacerdote, né? Missão que o ministro sagrado pode realizar. Por quê? Porque ele foi escolhido por Deus, vive para Ele, por Ele e com Ele. Isso é muito importante, né? O padre só consegue viver bem a missão dele se ele viver com Cristo, por Cristo e no Cristo, né? Uma coisa bonita do sacerdócio que eu gostaria de partilhar é que o padre, muitos perguntam, o padre não ama porque ele não tem esposa, porque ele não tem filhos, né? Como é que é isso? O padre não ama, né? Pelo contrário, o padre ama e ama muito, né? Ama e ama muito. Por isso ele não escolhe e não se permite amar somente alguns, né? Uma esposa e alguns filhos, mas ele ama todos, né? À toa que eu sou chamado padre, né? O padre, ele é pai de todos, né? Então ama muito, né? Por que ele não... muitos perguntam, por que o padre não se casa, né? Um dos motivos pelos quais o padre não se casa é justamente manter esse coração indiviso. Aquele que se casa, e a própria palavra de Deus vai dizer isso, ele divide o seu tempo com as coisas de Deus e com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Aquele que vive, né, o celibato, aquele que se dedica plenamente a Deus, ele não se casa, justamente para ter esse tempo, né, para essa dedicação mais ampla, né? Então ele partilha, né, tem um coração grande, né? Por isso ele partilha com os outros, né, os mesmos sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele se sente assim mais livre, né? Você perguntou, Lívia, né, quais os benefícios dessa profissão, né? Eu posso até perguntar, o que você ganha com isso, padre? O que você ganha sendo padre, né? A gente pode dizer assim, o que eu ganho, né? Primeira coisa, o que o padre ganha? Ao final de um dia, ao final de um ano, ao final de uma missão na paróquia, no final da vida, quando ele morre, o que ele ganha? Primeira coisa, o sentimento de dever cumprido. Eu fiz o que eu devia fazer, né? Eu fiz aquilo que eu devia fazer, né? Aí eu me lembro da passagem da Sagrada Escritura de São Mateus, no versículo 21, capítulo 25 e versículo 21, que diz assim, Jesus fala, muito bem, servo bom e fiel. O dever do padre, se bem cumprido, deve, né, culminar nessa palavra de Jesus, nesse reconhecimento da parte do próprio Deus. É isso o benefício que o padre espera, né, que ele pode ter no final de tudo. O sentimento de dever cumprido. O Cristo que diz para ele, muito bem, servo bom e fiel, você fez aquilo que você devia fazer. O que mais? Salário do padre, isso eu te falo com muita clareza, com muita tranquilidade. O meu salário, né, a minha alegria, o meu benefício, né, é ver as pessoas bem, né? Saber que eu posso contribuir com a salvação dos outros, saber que eu posso vê-los mais felizes, né, realizados, né, encontrados, reconciliados um com o outro. Essa para mim é a grande, né, é a grande paga, né, é o grande pagamento, é o salário do padre, né? A recompensa do padre então é ver os outros bem e por fim se alegrar com a felicidade do outro, estar bem porque o outro está bem, né? Eu contribuir para a salvação dos outros e contribuindo para a salvação dos outros eu também me salvo, né? Eu contribuí e como recompensa eu também adquiro a minha própria salvação. É mais ou menos isso. Esses são os benefícios do ser padre, tá? Na quarta questão você me perguntou, na preparação para o trabalho litúrgico, qual a importância das mãos do sacerdote, né? Muito interessante a sua pergunta. Qual que é a importância das mãos do sacerdote? Uma importância plena, uma importância total, né? Eu até rascunhei aqui, olha, com as mãos o sacerdote acolhe, com ela ele abraça, afaga, com ela ele porta a palavra de Deus, com elas ele consagra e eleva ao céu a hóstia consagrada, né? Faz descer do céu o próprio Deus, com elas ele alimenta o povo, né? Com ela ele dá ao povo esse alimento que não é qualquer alimento, que é o pão da vida eterna, né? O corpo de Cristo. Com as mesmas mãos o Padre derrama a água sobre a nossa cabeça
e de criaturas Ele nos faz filhos, filhos de Deus, né? Com essa ação, então, o padre assina, né, a nossa certidão de nascimento para a eternidade, uma nova certidão de nascimento, né? Eu deixo de ser só filho do fulano e da fulana e eu passo a ser filho de Deus, né? Nos faz filhos de Deus, e como filho de Deus, herdeiros de Deus, né? E herdeiros de Deus, nós nos tornamos herdeiros do maior tesouro que nós podemos receber, que é a eternidade, né? O céu, a salvação. Olha, com as mãos o padre ergue o pecador arrependido. Quantas pessoas chegam aqui, né, para o atendimento, chegam aqui diante de mim, lá no fundo do poço, lá no abismo, né? E o padre tem essa experiência bonita, né, de com as suas mãos erguer, né, trazer de volta, né, a dignidade, né, a realidade, né, a graça, a fé, a confiança, né, conceder, né, a salvação, né? Então, na confissão ele ergue o pecador arrependido, no atendimento ele consola, reergue aquele que está desestimulado, cansado, né? Com as mãos do sacerdote ele abençoa os noivos, né? As pessoas que se amam, né? Ele abençoa e sela o seu amor diante de Deus, né? Os une definitivamente para toda a eternidade, né? É bonito, as mãos do padre unem as outras mãos, né? Que mais? Com suas mãos ele impõe, né? Imposta sobre o outro, ele ordena os outros para ser sacerdote, né? O dia que eu me tornei padre, é muito bonito o rito da ordenação sacerdotal. O bispo, que é padre também, né, impôs as mãos sobre a minha cabeça, e depois todos os outros padres foram vindo e foram impondo também as mãos, né? Com as mãos o sacerdote pode fazer outro sacerdote para continuar a missão de Cristo, né, nesse mundo, né? Comunicando então o poder, como eu dizia, da ordem e a sucessão apostólica, né? Gerando novos sacerdotes, ministros de Deus. Com suas mãos o padre nos unge, né? Eu pontuei aqui para não esquecer. Com as mãos o padre nos unge, né? E nos prepara para a última viagem, né? Com as nossas mãos sacerdotais nós ungimos as pessoas e preparamos elas para a última viagem. Olha que bonito. O padre toma nos braços a criança recém-nascida, derrama água e a faz filha de Deus, né? Depois ele toma também nas suas mãos e unge, né, o idoso, o doente, né, aquele que está para fazer a última viagem, para se encontrar com Deus, né? Então ele unge com o sacramento da unção, né, dos enfermos, ele prepara, né, fortalece a pessoa para a última viagem. Que mais? Com ela o padre nos acolhe, nos abençoa, nos sustenta, né, nos orienta, e com as mãos ele fecha os nossos olhos e nos abre o paraíso, né? Nos abre as portas do céu. Aquela mesma canção que eu cantei um pedacinho diz assim, que as mãos do padre só se abrem para dar. As mãos do padre são sempre mãos abertas, né? Abertas para dar, para oferecer ao outro, né? O padre é um homem que se entende bem a sua vocação, ele vive, né, todos os dias essa entrega, esse sacrifício, né? Ele está sempre de mãos abertas, porque ele sempre se oferece, né? Ele sempre se dá. Na quinta questão, quinta pergunta da nossa entrevista, você perguntou para mim: o sacerdote é o representante de Cristo na terra. Tudo isso ficou muito claro, né, com o que nós falamos. Assim sendo, o padre deve possuir o sentimento da presença de Deus e do milagre através do gesto, que convença e firme a fé do seu público, dos fiéis. Com esse gesto, como esses gestos são desenvolvidos e qual a importância deles para o trabalho sacerdotal? Bem, acho que eu acabei explicando já na outra questão, né? Como eles são desenvolvidos, a importância deles nós sabemos, né? Como eu falei, o padre, as mãos do padre, o agir do padre é presente na nossa vida de quando a gente nasce até o último suspiro. E qual a importância deles? Total.
Uma das coisas que me chama a atenção na Igreja Católica, em detrimento das outras religiões, é o seguinte: a Igreja, na celebração dos sacramentos, na celebração litúrgica, ela envolve os nossos 5 sentidos, né? Envolve os nossos 5 sentidos, né? Na igreja, quando eu me disponho a viver um sacramento, a rezar, eu sou envolvido pela visão, né? Onde os ritos são celebrados e atraem, né, os nossos olhares. Basta ver a beleza de uma igreja, né, preparada para dar culto a Deus, né, com tudo aquilo que orna, que constrói, né, que faz parte do edifício religioso, né, desde as vestes que o sacerdote usa, por exemplo, né. Então envolve o sentido da visão, envolve o sentido do olfato, né. Exemplo, o incenso que é oferecido na ação litúrgica, né? O vinho que é oferecido tem um odor, o óleo que unge tem também um odor próprio. Então envolve o nosso sentido, as flores que ornam a igreja. Então mexe com o nosso sentido do olfato, o paladar, né? Na Santa Missa a gente saboreia, né? Toma em nossa boca, né, nos nossos lábios, na nossa língua, né, o corpo e o sangue de Cristo, né, a gente saboreia ali, né, nas espécies do pão e do vinho, né. A igreja também, quando celebra o seu rito, ela envolve, sobretudo, né, envolve a nossa audição, o nosso ouvir, né, proclamação da palavra de Deus, né, os cantos que são entoados, que saem dos nossos lábios e chegam também até os nossos ouvidos, né, todo o rito, né, que é ouvido e que é proclamado também, né, vivenciado. E com certeza, como eu falei para você, já expliquei, os sacramentos ouvem, né, os sacramentos exigem de nós, né, exigem de nós e tratam da realidade do tato, né, e aí entram as mãos, os gestos do sacerdote, né, o gesto, tanto os gestos de impor as mãos, né, de traçar o sinal da cruz sobre o povo, de derramar água, né, de ungir, né, de se inclinar, né, de se levantar, de se ajoelhar, todos os gestos, né, de amparar, de reerguer, todos esses gestos, né, que estão presentes na liturgia também, que envolvem os nossos 5 sentidos. Na 6ª questão você perguntou, né, as mãos de um padre são diferentes? Já respondi, né, são diferentes, são acolhedoras e ao mesmo tempo minuciosas e detalhistas, né, também foi o que a gente já colocou. Em que momento o sacerdote precisa ser mais acolhedor e em quais? E mais detalhista, por quê? Né? Sempre, o padre precisa ser acolhedor sempre, né? E as pessoas sempre esperam isso do padre. Como eu disse, o padre é um homem que está sempre de mãos abertas, né, para dar, né? E isso é prova, eu posso testemunhar para você, todo mundo que vem ao padre esperando uma acolhida. Se porventura o padre não age acolhendo, as pessoas ficam decepcionadas e às vezes se decepcionam não só com o padre, mas com a igreja. Então o padre tem que ter consciência disso. Ele é um homem de fato sacrificado, ele está sempre disposto. E engraçado que todo mundo que vem procurar o padre nunca é para amanhã, é sempre para hoje, né? Eu preciso disso, padre, eu quero isso, o senhor podia me visitar, eu preciso que o senhor me atenda, eu preciso que o senhor ouça a minha confissão, eu preciso que o senhor visite meu filho, que o senhor me batize, que o senhor me case, sempre que é para hoje, né? Para agora, né? É até engraçado, eu brincava, às vezes as pessoas passam por tantos lugares, por tantas experiências, e às vezes o último lugar que elas vêm é o sacerdote. Isso é ruim de uma parte, mas de outra é muito bonito, porque para mim o sacerdote, ao se tornar, eu falei no início, testemunha de Cristo, ele é também testemunha da esperança, né? O padre é testemunha da esperança, de fé, porque quando as pessoas já não têm mais esperança, não tem, né, aonde se agarrar mais, né, já perdeu até a fé, muitos chegam e falam, padre, eu estou perdendo a minha fé. Ela vem até o padre, né, e o padre acolhe ainda, e é bonito, resgata, oferece, reergue, uma nova esperança, né? Então, para mim, eu acho que sempre o padre precisa ser acolhedor, a todo momento, né? Isso custa, né? Eu posso te falar da minha experiência própria,
eu ainda preciso aprender, né, a dividir, né, o tempo dos outros e o tempo que eu preciso para mim também, até para que eu seja um bom sacerdote. Eu confesso que eu, como um jovem sacerdote, não sei se um dia vou ter essa facilidade, mas eu ainda tenho dificuldade como? Eu me preocupo tanto com os outros, eu dou tanto de mim aos outros que às vezes eu me pego, né, sendo até irresponsável comigo mesmo, no alimentar-se, no descansar, né, no tirar um tempo que eu também preciso para que eu possa ser um bom sacerdote. Eu estou aprendendo isso ainda, viu, Lívia? E talvez até por ser tão detalhista, né? Você pergunta quando precisa ser detalhista? Sempre, né? Querendo ou não, o padre precisa comunicar no seu gesto, nas suas ações, né? No seu falar, essa perfeição que é própria de Deus, né? Não é que ele seja perfeito, mas ele precisa também dar às pessoas um pouquinho, né, dessa graça, né, que é Deus. Ele precisa oferecer em cada coisa, em cada ação, cada atitude. E com isso eu concluo aqui essa questão dizendo para você o meu lema de ordenação, né? Eu escolhi como lema de ordenação a passagem da Sagrada Escritura que está em 2 Coríntios 5,14. Diz o seguinte: o amor de Cristo nos impulsiona, né? Então eu digo para você, se você perguntar o que faz o padre ter força, né? O que faz o padre se mover, o que coloca o padre em movimento, o que sustenta o padre, é o amor de Jesus que faz amar os outros, né? O amor de Cristo nos impulsiona. Foi esse o lema que eu escolhi para a minha ordenação. Você me fez uma pergunta, né? A 7ª, última pergunta da sua entrevista. Você pergunta: é verdade que na ação litúrgica do sacerdote, que a ação litúrgica do sacerdote é eficaz, mesmo se o sacerdote é indigno ou está em pecado ou cometeu algum pecado? É verdade, verdade. Se o padre tem algum pecado e ele te batiza, o seu batismo é válido? O seu batismo é válido. Isso chama-se, na igreja tem um termo que designa isso dentro do direito canônico, chama-se ex opere operator, ou seja, aquilo que o padre faz, ele não faz como o padre, mas ele faz em nome de Cristo. Então aquilo tem valor, independente de que ele seja pecador, né? E aí a beleza, né? Isso parece estranho, se não compreendido, sim, mas se compreendido, mostra a grandeza de Deus, né? Aí percebe-se que o padre é de fato uma testemunha, né? Que o padre é de fato um ministro de Deus, né? Não é ele que realiza a obra, é Cristo que realiza. Quando ele absolve, quando eu atendo confissão, eu termino a confissão dizendo: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não eu, o padre Gilson, mas eu, ministro de Cristo, ou seja, é o Cristo que abençoa, é o Cristo que perdoa, é o Cristo que absolve, né? Então, sim, é verdade, sim, que na ação litúrgica, né, que a ação litúrgica do sacerdote é eficaz, mesmo se o sacerdote é indigno ou comete pecado, né? E por fim eu pergunto, né, quem de nós somos dignos? Ninguém é digno, né? E o mais bonito, Lívia, que eu acho em tudo o ser sacerdote é isso, porque o sacerdote é a prova de que Deus quer precisar de nós. Deus que é perfeito quer precisar da nossa imperfeição. Deus que é puro quer agir na nossa impureza, e através das nossas imperfeições também ele chama, toca, né, encontra os que são imperfeitos como nós. Parece estranho? É estranho, né? Porque é mistério, né? Aquilo que diz respeito a Deus é mistério, né? É bonito isso, porque é mistério. Pensa se Deus colocasse aqui um anjo para atender às nossas confissões. O anjo nunca ia nos entender, porque o anjo é perfeito, né? Ele não traz as dificuldades, os sofrimentos, as imperfeições todas que nós temos como ser, né? Como ser humano. Ele é muito mais perfeito que nós, então ele não nos compreenderia. Mas o padre, que é homem, que sofre, que sente, né? Que chora, que tem dificuldade, que cai, que peca, ele é capaz de nos compreender, porque ele é um igual a nós, né? Então eu acho muito bonito. Para mim isso é expressão da misericórdia de Deus, né? Do amor infinito de Deus. Amém? Foi bom partilhar com você. Mais uma vez eu agradeço, tá bom? Desliga.